Olá, meu amigo, bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente está aqui com uma convidada fantástica, a Adriane Colossetti, que vai trazer um pouquinho do conhecimento que ela tem no mundo da agilidade e também contar um pouquinho da sua trajetória no mundo de IT. Primeiramente, bem-vinda, Adriane, como é que você está? Muito obrigada. Nathanael, delícia de convite. Quando você falou, Adri, você participou, opa, conte comigo, você sabe disso, né? Sim, então, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço aí, a gente sabe que a agenda do pessoal é bem complicada e a sua ainda mais, né? É bem difícil achar um espacinho lá para a gente poder fazer essa gravação. Mas aí eu super agradeço você ter aceito o meu convite para estar aqui hoje falando um pouquinho sobre agilidade e contando um pouquinho da sua história. Com muito prazer e carinho. Vamos lá então. Dri, conta aí pra gente, vamos começar falando um pouquinho aí da sua carreira. Como é que você começou em IT? O que te chamou a atenção na hora que você entrou e falou, tipo, poxa, é isso aqui que eu quero, deu um estalo na sua mente, e você falou, ok, é isso aí que eu quero. Conta aí pra gente. Você não vai acreditar, e eu acredito que quem estiver assistindo também não, mas enfim, o que acontece? Eu queria ser médica. Nossa, olha aí. Reviravolta. Tá vendo? Eu queria ser médica e eu falava assim, né? Eu não tinha grana para poder, falei, cara, nem fazer um cursinho, nem fazer o que eu precisava para poder tentar pelo menos uma faculdade para passar na medicina, etc. Então, como eu gostava muito de fuçar no computador, eu era a famosa usuária, mas que adora aquele... adora. Eu falei, cara, se eu não posso ser médica de humanos, eu vou ser médica de computadores. Nossa, olha que legal. Muito bom essa analogia que você fez. Você acha, gente? Porque eu achava que era só isso, né, Nath? Eu pensava que era assim, você ligar a máquina e dominar ali de configurar sistema operacional, configurar coisas, caçar coisas na rede, etc, né? Eu achava que era isso, Aí depois eu vi que o buraco era mais embaixo, né? Mas eu sou persistente. Ainda bem que você não teve aquela visão da pessoa, do profissional que entra em IT, já é aquele hacker que já vai teclando 500 milhões de vezes e, nossa, já vai decodificando o mundo. Não mesmo. Quando eu caí a ficha ali, que eu falei, caraca, me matriculei pela primeira faculdade ali, que foi Ciência da Computação. Eu falo primeira porque eu fiz as duas, né? Ciência da Computação e Engenharia. Caramba, também. Meu Deus do céu. As duas com duração de 5 anos, mais ou menos, né? Então, uma tem 4 anos de duração, mas a outra, como eu tinha feito muitas disciplinas que contemplavam também as disciplinas de engenharia da computação, com mais um ano a gente teve o convite da faculdade para retornar e fazer a outra graduação, e eu fiz. Aí sim, hein? Ganhou 2 graduações, olha que legal. 2 graduações, exatamente. Agarrei a oportunidade e falei, vou embora, né? E aí eu sou muito persistente. Quando eu comecei a ver em que buraco que eu estava me enfiando, eu falei, misericórdia. Como assim programação, Jesus? Como assim lógica? Você entrou logo na área de desenvolvimento, a IT ela é bem vasta, né? E aí, assim, você fez ciência e fez a engenharia, e aí você falou, poxa, eu vou para desenvolvimento ou vou para redes, infraestrutura? Como que foi essa escolha? A minha escolha foi a forceps, praticamente. Porque na verdade foi natural, porque assim, eu estava fazendo a ciência da computação, eu fui estudando e eu trabalhava em outra oportunidade. Todos os estágios que apareciam para mim não pagavam a minha conta. Então eu estava trabalhando numa empresa que assim, nossa, quanto que eu já ganhava? Não, só que eu já pagava a conta que eu tinha para pagar. Então, todos os estágios era menos da metade, bem menos. Aí eu falava, meu Deus, dá um passo agora. Então, eu fui prorrogando, eu falei, deixa, uma hora eu vou. Quando chegou no meu quarto ano, no finalzinho, eu saí daquela empresa, E aí, eu já não podia mais arrumar estágio. Por quê? Porque assim, eu terminei a graduação. Olha que incrível, onde eu cursei a minha graduação é uma faculdade católica, né?
mantida pela PUC e tudo mais, só que era ali, eles eram mantenedores, mas era uma outra faculdade, e é católica, com os padres e tal. Então, todo final de curso tem uma missa. Nossa, que legal. Interessante. E lá na missa, eu estava comemorando o meu primeiro dia de uma empresa que eu tinha arrumado para ser desenvolvedora COBOL. Caraca! Ai, meu Deus. Ser COBOL. Então aí eu programei em COBOL, tudo bonitinho. Então, ou seja, eu já caí em desenvolvimento assim, pá. Aí eu fiquei 9 meses nisso. Me escolheram nisso. Aí, enfim, 9 meses nisso. Depois aí eu fui para uma outra empresa onde eu gerenciava toda a parte de tecnologia. Aí o que aconteceu? Que era só eu mesma, Irene. Eu gerenciava a tecnologia de fato, não as pessoas. Caraca. Tá legal? Não, era então os equipamentos, tinha muitas impressoras daquelas gigantes com duplexadores e tudo mais para poder fazer malas diretas. Eram 12 dessa. E eu tinha que tomar conta sozinha. Mas todos os computadores das partes lá do almoxerifado, de tudo que tinha que cuidar, e da agência. Era uma agência de correio, Então eu tinha que cuidar de tudo ali, de todos os equipamentos. Então eu deitava no chão, eu passava cabo. Eu enfiava o dedo dentro das impressoras para poder tirar os negócios assim. Mano, eu fiz assim, eu tinha que fazer tudo. Por trás de uma bela história tem sempre aquela história mais da raiz mesmo. Raiz, exatamente. Meu, que legal. E assim, o que você viu de desafio nesse comecinho de carreira? O que você achou que foi mais difícil para você? Você arrumou estágio, entrou na empresa, né? E o que você, quando você chegou lá, você se deparou e falou, poxa, isso aqui é algo novo, estão me desafiando. Na real foi bem assim, ó. A primeira coisa que eu sinto, e isso acontece até hoje, é que as empresas, infelizmente, procuram estagiários com experiência? Exatamente. E eu falo, cara, como assim o estagiário vai ter experiência? Então, isso daí para mim foi a parte mais difícil do processo todo. Com certeza. Depois, quando teve essa oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes, e eu já não era mais estagiária, eu fazia parte do contrato social da empresa, que era a forma como eles contratavam, né? Tinha lá uma porcentagem e tudo mais. E é isso, e a gente seguiu dessa forma, né, nesse regime, até que eu saí de lá e eu fui trabalhar nessa agência de correios, né, onde eu fazia absolutamente tudo e mais um pouco, e beleza, e depois dali eu já estava de boa com isso e estava terminando, eu estava na metade, acho que do meu mestrado, que eu estava fazendo em paralelo, porque eu não podia parar de trabalhar porque eu tinha que bancar o mestrado. Era praticamente assim, trabalha para bancar o mestrado. Ponto, né? Então eu não podia parar e de repente surge uma oportunidade de um professor, que foi meu professor, né, hoje um grande amigo, ele foi meu professor e ele falou, Dri, eu preciso de alguém para programar Java. Eu falei, pode procurar alguém que fica à vontade, né? Eu não quero. Não, mas a Adri, não sei o quê. Aí eu falei, faz assim, você procura, você vai ligando pros candidatos todos. Se você, por um acaso, não achar, lá em último caso, dos últimos casos, aí você me chama. Resultado, não deu 2 minutos. A ligação toca, né? O telefone toca de novo. Aí ele, mas Adri, vem aqui pelo menos fazer uma entrevista para você conhecer a empresa, conhecer o dono, tal, não sei o quê. Aí eu, ai meu Deus, gente, que tortura programar, né? Então assim, o meu desafio maior foi como que eu chego ali do nada, sem experiência nenhuma, e de repente toma que o filho é teu e eu tenho que sair programando um sistema que eu falo, caraca, meu, o que é isso? Por onde começa, né? Então, enfim, eu sei que eu acabei indo para essa oportunidade, e em uma das empresas foi muito engraçada, é uma história engraçada aqui agora, que eu não sabia direito, né? Então, tudo que eu fazia, eu fui programar em Java e também fazia com JSP e tal, não sei o que eu achava bonitinho, porque eu via já alguma coisa, a tela, né? Sim. E aí eu tô lá programando, o que eu fazia? Tem que fazer um negócio no calendário. Eu punha o calendário um pouco mais para a esquerda, ia lá e dava o deploy. Aí eu punha um pouco mais para a direita, dava deploy. Aí eu mudava a cor, dava deploy. Aí eu mudava uma letra, dava deploy. Enfim, dali a pouco chega o rapaz do outro departamento assim,
Quem é que está derrubando o servidor? Deve ter dado um gargalo imenso, meu Deus do céu. Imagina. Aí eu parei, eu olhei assim, né? Eu falei, como que se derruba um servidor? Ai, meu Deus, mas faz parte, é errando que se aprende, né? Faz parte, a gente vai fazer isso sempre. Exatamente. E aí, o duro foi quando ele pegou e falou assim, alguém que fica dando deploy direto aqui, tá? Aí eu, nossa, eu não sabia onde enfiar minha cara. Nossa. Aí eu, tá. Eu fiquei quieta, eu falei, mano, se eu sumir, o que vai acontecer? É uma empresa super grande. Aí eu levantei, fui lá pro banheiro. Aí eu, ai meu Deus, eu derrubei o todo mundo vai pro banheiro chorar, fala, meu Deus do céu. Exatamente. Então assim, os desafios, né, te respondendo essa pergunta, é bem por aí. Primeiro, aquilo, do tal do estágio com experiência, surreal. E depois, então tá, agora você tá encarando o mundo, e agora? O que você faz? Entendeu? Então isso pra mim foi bem desafiador. Legal. E aí, né, depois que você passou por toda essa etapa, você ficou quanto tempo na área de desenvolvimento até que você decidiu mudar um pouquinho e já ir pra eu não sei se eu poderia dizer mais na parte da gestão, que aí entraria o Agile e tudo mais. Olha, acho que ficou uns 2 anos e meio, quase 3 anos, se não deu 3. Caraca. Muitos longos anos pra mim. Se foi difícil pra você, então foram longos mesmo. Mas te fortaleceram. Fortaleceram, sem sombra de dúvidas. E vou contar, nessa mesma empresa onde eu era alocada, que eu fui programar e derrubei servidor e etc., eu saí de lá, porque eu não tinha o perfil de continuar lá como programadora. Daí eu voltei para a sede da empresa, e aí esse meu líder imediato falou, olha, Adri, então eu tenho um desafio aqui para você, num projeto de uma empresa, tal, não sei o quê. Nossa, aí eu comecei a desenhar o escopo junto com o cliente, sabe? E aí eu dava lá pro pessoal da minha equipe de ir lá fazer. Eu falei, nossa, gente, é isso que eu amo aqui, né? Enfim, dali a pouco, para minha grande surpresa, ele me chamou e a gente foi pra Copa, e ele sentado na minha frente, ele falou assim, Adri, a empresa está te chamando de volta. Aí eu, não. Aí eu comecei, sabe, até me emocionei, aí minha lagriminha no olho, assim, eu não posso voltar pra lá, eu tô amando o que eu tô fazendo. Foi ali que eu descobri o que eu amava fazer. Exatamente. Nossa, e no fim de tudo eu tive que voltar. E na hora que eu voltei, ele vai lá, Adri, vai só falar com eles. Aí eu voltei. Na hora que eu voltei, aí o cliente falou assim, olha, a gente trouxe você de volta para um outro desafio. Eu falei, ai, Senhor Jesus, tomara que não seja programação. Ele vira para mim e fala, você vai ficar com planejamento de testes e homologação 25% do seu tempo, e 75% você vai programar. Nossa, aí eu, não pode ser o contrário, né? Caraca. Olha, foi bem, não, pode deixar, mas enfim, são histórias para contar, olha, que fico aqui horas e horas. Mas é nessa linha, foi aí que eu descobri. Depois eu tive a oportunidade lá mesmo de poder fazer toda a gestão de projetos. Nossa, muito e foi bom. Muito legal. E assim, você tem um aspecto muito interessante que eu percebo que você passa, né, na sua história, que é aproveitar as oportunidades, né? Assim, qual a dica que você dá para o pessoal que está entrando agora na área de IT, sabe? Eu imagino que seja uma coisa bem difícil, né? A pessoa entra numa empresa e aí de repente ela fica até com medo de se arriscar e ir para outra, ou de repente vê aquela oportunidade, ela não sabe se pega ou não. Qual que é a dica que você dá, né, nesse mundo que é tão incerto, tudo é tão acontece de uma hora para outra, né? E às vezes o profissional entra, não está preparado, mas tá lá, né? Também fica na zona de conforto, que é um problema. Qual é a dica que você dá? Exatamente. Você já até falou aqui a palavrinha mágica, né? Medo. Então, assim, tá com medo? Vai com ele mesmo. Não adianta fugir, né? Encara que dói menos. E sai correndo atrás. Mas Adri, se pedir alguma coisa que eu não sei fazer? Pergunta, peça ajuda. Tá tudo bem, né?
Adri, se eu errar, cara, se você não errar, derrubando o servidor, como eu derrubei, né, matando alguém, assim, você fez uma lógica errada, e aí aquela ressonância magnética ali, né, porque de repente você programa para coisas hospitalares, e pega e dá um diagnóstico errado, ou qualquer coisa do gênero, não errando assim, tá tudo bem, calma, respira, né? Que aos poucos você vai aprendendo, você vai se soltando. Então a minha dica é essa: se você tá com medo, vai com ele. Ele não vai te deixar mesmo. Né? Tem que usar o medo de gás pra força, né? Pra te dar força e garra. É isso aí. Essa é a vida. O mundo de IT, ele sempre vai ser incerto. Então a pessoa tem que sempre estudar. É sempre uma incógnita, né? A gente dorme hoje e acorda. É isso, perdão até de te cortar, nossa, foi mal. Só porque na hora, né, foi bem o gancho, assim, que é bem isso. Eu não diria que é só TI, tá? Eu diria para todas as áreas dá medo. Todas as áreas você tem medo de errar. Em todas as ocasiões, em todas. Você na operação tem medo de errar. Quando você passa para gerência, você tem medo de errar. Quando você passa para diretoria, você tem medo de errar. Quando você é CEO de uma empresa, você tem medo de errar. Então, se acostume com ele. Vai. Encare. E não pode ter medo de tentar, né? Exatamente. Tenta, né? O não já tem garantido, o medo já tá aí contigo mesmo, então encare, siga, só vá. Só vai. Isso aí. Muito bom. E aí, Dri, a gente passou por vários aspectos aqui super interessantes, histórias engraçadas, né? Agora conta pra gente a parte que você, assim, que eu acredito, que eu já ouvi você falando, que foi amor à primeira vista, que foi o Scrum. Como é que foi pra você? E qual foi o seu sua maior conquista na área do Scrum? Porque eu imagino que você já fez alguns podcasts super legais aí, em lugares famosos, né? Então conta aí, a gente quer saber um pouquinho. Nessa linha você falou de podcast, eu lembrei do TED, que não é podcast, mas foi uma bela de uma, você verdade. falou, né, em lugares famosos e tal, eu lembrei do TEDx na hora, eu falei, é verdade, foi muito legal, sem contar as empresas, né, pequena, grande, médio, enfim, de qualquer porte, que para mim a importância é a mesma, né, eu dou valor a uma empresa que tem uma pessoa começando, e eu dou valor a uma empresa que tem 200 mil funcionários, que tem no meu portfólio, né, de cliente e tudo. Então, assim, cara, para mim é a mesma coisa. Mas, diante disso daí, peraí, me fala de novo o negócio, porque minha cabeça foi tão longe e voltou, me fala essa... Nossa senhora, fala de novo, o que era... Como é que foi o amor à primeira vista, né? Amor à primeira vista. Isso aí. A minha primeira tentativa de Scrum foi em 2008. Sério? Sério. Com erros e acertos, e mais erros do que acertos. Mas aí você conheceu como? Como que o Scrum chegou a você, né? Você, 2008, você foi lá na internet pesquisar, foi atrás, livros, pessoas, ou como que foi? Foi na empresa, onde eu fui chamada para programar, e depois plano de teste, depois plano de... né? Aí eu fui para gestão de projetos ali mesmo. Mas antes, quando ainda estava programando, veio um rapaz muito bacana, muito inteligente. Era professor, eu ainda não era, né? Ele era professor de faculdade e tal, e aí ele chegou e ele falou, tem um negócio aí no mercado que é muito legal e ele funciona assim. E ele falava mais ou menos como funcionava, que tinha a Daily, mas não tinha esse nome, assim, quando ele chegou, em 2008, pensa. Então, era uma reunião que ele falava que tinha que ser em pé, enfim, tudo mito, né? Mas, enfim, naquela ocasião, pra você ver o tanto de erro. Tinha que ser em pé para a gente poder falar o que a gente estava fazendo, etc. Tinha muita gente no time, aquela reunião durava ad eterno. Nossa... Era. Falava que tinha que ser em pé para poder ser rápido. Mano, demorava uma hora e pouco, sabe? Doía a coluna. Então, assim, olha. Enfim, a gente terminava tudo encostado nas mesas, né? Assim, para poder apoiar a coluna, porque dói mesmo. Mas eu que sou alta, né? Pensa. Não, é verdade, com certeza. E aí você começou com o Scrum lá, que foi amor à primeira vista, e você foi se aprimorando nesse framework aí fantástico.
E aí, depois disso, desse meu primeiro contato, eu falei, cara, que negócio é esse, né? Como será que funciona e tal? Só que ao mesmo tempo eu estava envolvida com o tradicional, que é o que era mais gritante na ocasião e tudo mais. Então, eu fiquei com isso na manga, e continuei com o tradicional, que hoje é conhecido como tradicional, mas não era, né? Guia de boas práticas, gestão do mundo, tá. Então eu seguia muito naquela linha, naquele ritmo, ali, naquela ocasião, com isso na manga. Depois eu vim aprofundar quando um colega pegou e falou assim, olha, Adri, minha dissertação foi em cima disso. Eu falei, me explica mais sobre isso. E eu tive que aprender o Scrum em menos de 1 hora, na marra. E eu falava assim, mas o que é isso para isso? Né? Minha cabeça ficava muito no tradicional e eu queria entender como que eu fazia o depara. Mas isso daqui é a mesma coisa que isso daqui? Isso daqui é isso daqui, sabe? Foi aonde eu comecei a entender os pormenores, e aí eu comecei a seguir, a estudar, ler guide, a participar de workshops, aí eu comecei a me sentir mais segura, mais madura com o tema, comecei a falar também sobre o tema, e conforme você vai falando, você vai aprendendo mais, fui implantando ao vivo e a cores e sentindo todas as porradas que a vida dá, né, e acompanhando, e ali eu falei, cara, isso é sensacional. Você encontrou a sua paixão. Você totalmente. Quando você aplica ele verdadeiramente, quando você fala, cara, é assim que deveria ser, aí já era. Eu concordo aí, com você. Eu sempre ouvia de Scrum, quando eu entrei numa empresa maior assim, e comecei a ouvir de Scrum, eu falei, não entendo nada, pra mim eu ficava assim, como é que o pessoal fala tanto de Scrum? Porque como é que esse assunto tem tanto assunto pra falar? Aí eu ficava assim, meu Deus do céu. E aí acho que foi depois de 1 ano ou 2 anos que eu comecei a estudar, eu vi que era assim, muito interessante. Eu gostei demais, assim, é bem legal. Hoje eu não tô tão focado ainda no Scrum, mas é algo que eu vou retornar, porque a vida tem essas mudanças, né? Mas a gente retorna e volta. E aí eu pretendo aí voltar, para até tirar a PSM1 também. Mas o Scrum é fantástico, assim, é um negócio que funciona, dá certo, e quando bem aplicado e bem executado é incrível, né? E aí, já pegando esse gancho, conta aí pra gente, pra quem não sabe o que é Scrum. O que é Scrum, Adri? Um framework, ou seja, um template do que você deve fazer. Eu chamo de template porque framework, porque é método, cara, não é método. Tá? Método é uma coisa muito rigorosa, você tem começo, meio e fim para poder fazer aquilo. Framework, ele é adaptativo, ele é flexível. Sim. Tá? Então você tem um template, um esqueleto que você vai seguir e você vai implementar com as ferramentas técnicas de mercado que couber. Aquilo que de fato vai fazer sentido para a tua empresa, mas seguindo. Eu tenho um backlog de produtos, eu tenho que priorizá-lo, eu vou refinar, eu vou planejar, executar, vou fazer as minhas reuniões diárias para poder saber se estou ou não no caminho correto da meta, vou fazer a review ali, a revisão, para poder demonstrar aquilo que foi construído, vou fazer a retrospectiva para aprender com os erros, com os acertos e renovar o meu ciclo com melhoria contínua. Então, assim, o Scrum é isso. É leve, ele é fácil, ele é só isso. Não tem técnicas e nem ferramentas, tá? Por isso que ele é um framework, ele aceita isso no mercado. Legal, super interessante. E aí a gente também pega outro ponto, né? Por que ele surgiu, né? Você já deu bastante pontos aí, mas por que ele surgiu, né? Tinha outra ferramenta no passado, antes do Scrum, que o pessoal usava muito, e de repente falou, vamos migrar para o Scrum. Ele existe desde quando, né? Ele existe desde 93, quando foi a primeira empresa lá aqui. Que legal. É pena que eu não posso dizer o mesmo. Ai, meu Deus, mas tudo bem, né? Vamos que vamos. O Scrum, ele surgiu para tratar problemas complexos, né? Eliminar desperdícios,
Foi em 93, na empresa chamada Easel, pelos pais, pelos criadores, né, Jeff e o Ken, implantaram para desenvolvimento de software. Por isso que tudo, é para TI e tal, não sei o que. Então, agora é para tudo. Sim, é para tudo. Onde tem projeto é para tudo, né? Sim. Cabe. Então, assim, surgiu ali, só que com uma coisa que eu falo que, assim, embora na história a gente tenha aqui desde 93, eu te falo que é desde 50, desde a década de 50. E aí sim, mas aqui, ufa. Escapou aí, ó. Né? Ufa. Mas, enfim, da década de 50, o que aconteceu? Não teve o Lean Manufacturing, que foi lá para o setor automobilístico, e de lá surgiram várias ferramentas e tal, né? Kaizen, Kanban, tudo de lá, né? 5W2H, agora tá com 3H já, enfim, daqui a pouco tem um monte de H, e vai, né? Mas o PDCA, principalmente. PDCA também. Né? Planeja, executa, checa, toma ações de melhorias para o próximo ciclo, só que eu não tenho data. E por isso que eu falo que veio desde essa época, porque quando você pega o Scrum, você vê que ele é um PDCA com data. E aí, né, o Scrum também tem uma história por trás que seria o Manifesto Ágil, né, que aí já entra um pouquinho aí, considerando todo o aspecto da agilidade. Conta pra gente como é que qual é a relação do Scrum com toda a agilidade aí que a gente pode implementar. É total, mas veio depois. Uhum. Né? Só para saber, numa linha de tempo, 93 Scrum, em 2001. Nossa. Manifesto Ágil. Veio o Manifesto Ágil. Porque aí o Jeff Sutherland, o Ken Schwaber, mais outros 15 notáveis nomes de desenvolvimento de software se reuniram numa estação de esqui. Nossa, chique, né? Conversar com o Chile. É chiquérrimo demais. E aí eles lá batendo um papo, não podemos mais fazer software do jeito que a gente fazia, isso daqui tá funcionando, tá. E aí, um belo de um momento ali, naquele encontro, surgiu 4 valores e 12 princípios. Nossa, olha que paralínia, eles né? não chamaram de metodologia, exatamente. E até um negócio bem legal, né, tipo, falar é assim, eles não chamaram isso de metodologia. Eles chamaram de pensamento ágil. Não, de Caramba. pensamento leve. Imagina você vender pensamento leve por aí. Né? Então, eles pegaram, pensaram, e aí eles fizeram, não pode ser metodologia, porque metodologia é muito preso, é muito rigoroso, não sei o quê. Eles não gostam dessa palavra, então eles vieram com a palavra manifesto. Por isso que eu falo, gente do céu, olha o que o mercado está fazendo, Jesus, já chama tudo de metodologias ágeis. Isso é verdade. O pessoal tá se apropriando do nome metodologia, que não seria o correto. Exatamente. Ai, meu Deus. Mas, assim, o Scrum está sendo bem utilizado, né? E aí a gente vê também que as empresas elas têm que mudar o mindset delas, né? Para poder aplicar ou implementar o Scrum e tudo mais. O que você percebe hoje com relação à resistência? Existe muita resistência? As empresas estão se adaptando, estão aceitando? Os profissionais estão estudando para poder aplicar realmente de fato? Como é que está sendo essa evolução? Nath, assim, tem muita gente já buscando mais e mais saber sobre isso. E a gente também tem ainda muitas pessoas resistentes a isso. É como se fosse uma torcida de futebol. Um torce para um lado, outro para o outro, né? Enfim, um dia ainda vai cair a ficha de tudo. Mas tem bastante gente, principalmente de 2015 para cá, já começa todo o movimento bem forte em cima de buscar entender um pouco mais o ágil. Óbvio que depois de 2020 mais ainda, né? Então as coisas vêm muito fervendo. Só que a resistência é natural do ser humano, né? Então, quando você vai aplicar o Scrum, o ágil, de verdade, na veia, é natural que você encontre mais resistências. Porque as pessoas, até hoje eu estava falando sobre isso, as pessoas, infelizmente, elas querem ser rápidas e não ágil. E ágil não tem nada a ver com rapidez. Isso é verdade, eu demorei para aprender isso, viu? A gente confunde muito, assim, no início. Muito. Por causa do nome. Sim. Por causa do nome que eles deram, ágil, mas poderia ter se chamado Manifesto Madeira, e tava tudo bem, entende?
Podia, mas eles foram escolher um nome que lasca a gente, né? Mas enfim, é isso. Então, muitas pessoas, muitas empresas que querem ser rápidas e quando descobre que não é assim, que o ágil é diferente disso, a resistência é normal, é natural, é muito maior. Por quê? Porque eu vou ter que mudar, e mudar dói. Porque aquela charge que fala assim, quem quer mudar? Não, queremos mudanças. Aí você pergunta, legal, quem quer mudar? Ninguém levanta a mão, né? Isso é verdade. Então, infelizmente é isso. É um ponto bem interessante, né? Para a gente aplicar, implementar algo novo, a gente tem que se desfazer do velho e ser aberto para o novo. Isso é até uma coisa do ágil. Ah, meu Deus. E aí, a gente falando já do Scrum, conta pra gente alguns dos papéis que tem dentro do Scrum, né? A gente tem o Scrum Master, o PO, os developer Team. Conta pra gente como é que é essa divisão e o que é cada papel. Vamos lá. São 3 papéis mesmo. Agora já não é mais Development Team. Mudaram. Verdade. Agora eu não me lembro, developers. Mas... isso aí. Isso. Verdade. Por que isso? Porque antigamente, o que acontecia? Como tem Scrum Master, o Product Owner e os desenvolvedores, com o nome time de desenvolvimento, parecia que eles eram algo além. Sabe? Sim. 2 chefes e uma tribo, enfim. Isso não rola, não é assim. Né? Então eles vieram e mudaram, ainda bem. Eles colocaram assim, é assim, cada um com seu papel. Um é o líder servidor, o líder coach, que é o Scrum Master, aquela pessoa que está ali disponível para poder ajudar, apoiar o time a avançar. Eu brinco que o Scrum Master é o descobridor dos 7 mares, ele tem que... Isso é verdade. Né? Mas é legal, assim, o que me chama a atenção, que eu gosto bastante, é o papel do Scrum Master. Nossa, é fantástico. Um dia, quem sabe? Quem sabe? E por que não? Por que não, né? Nunca é tarde. Claro que não, com certeza, né? Ixi, pelo amor de Deus. Ainda tem muito chão aí. Tem. Misericórdia. Não, então, isso Scrum Master é isso. Cara, é muito bom, é muito... Eu falo assim, que até vou muito numa linha de um livro que eu gosto, da Lisa Atkins, que fala, não deveria ter Agile Coaches ou qualquer coisa do gênero. Isso não existe. É o Scrum Master que deveria fazer todo esse papel. Então, teria que dar bala na agulha para o Scrum Master se desenvolver cada vez mais, etc., para executar, de fato, esse papel, né? Assim como o Product Owner, que deveria ter uma autonomia sobre o produto, retorno sobre investimento, saber ali do mercado que ele atua, o que faz, de fato, sentido ou não entregar para o cliente. E não aquele capricho dos deuses. Por que você está colocando isso daqui agora para entregar? Porque eu gosto. Que legal, né? Então, PO é isso, o Scrum Master também, já comentei, e developers são todas as pessoas que vão pôr a mão na massa. Todas as pessoas que vão desenvolver algo. Legal. E aí, quando a gente fala dos papéis, a gente pensa também nas dificuldades que as pessoas têm. Quando alguém está implementando o Agile, qual a primeira dificuldade assim, que você acha que eles podem enfrentar, né? E qual a dica que você dá para eles driblarem essas dificuldades aí? Porque a gente entra em um ponto também até como é que fala? Confundir os papéis, né? Ou às vezes a gente fala, Scrum Master faz o papel do PO, o PO faz o do Scrum Master e fica aquela coisa toda e você não sabe mais de nada. E aí não sai nada. Conta pra gente esse ponto aí. É delimitar bem, né? Saber o que é esperado de cada papel. Isso é fundamental. E eu falo em saber muito o lado comportamental, porque é o maior desafio, tá? Porque chega numa empresa, a empresa vai jogar um projeto no teu colo, vai falar, toma que o filho é teu, você vai ser o PO, você vai ser o Scrum Master, você fala, como assim? Tem infarto. Então, temos problemas de conflitos de interesse. Isso não é legal, então isso daí é um problema muito sério, um problema que, né, da pergunta que você fez, eu diria que você pode considerar isso. Dos desenvolvedores, acreditar que eles trabalham juntos, daí é um desafio muito grande, porque você tem estagiários, júniores, plenos, sêniors, especialistas dentro de um time. E fazer com que os superegos dão uma baixada de bola. Sim, concordo, né? totalmente. Não é?
e os estagiários, de repente, também cresçam um pouco a bola ali, de, cara, fale, mas tem medo de falar, né? Medo, não, mas eu não vou nem expor minha opinião. Cara, exponha a opinião, precisa. Então eu vejo um desafio muito grande aí uma barreira muito grande em status, em comunicação, né, em saber se posicionar, saber dar feedback, saber se comunicar de uma forma não violenta. Sim. Então esses, para mim, são os desafios, e não só, obviamente, dos desenvolvedores, mas Scrum Master também. Se você pega uma pessoa, um Scrum Master, que é novinho, tem lá 20 anos, e você tem um time, né, PO com 45, e developers com também nessa faixa etária, eles esmagam, porque infelizmente existem preconceito de idade. Sim, que esse menino ou essa menina de 20 anos vai tratar aqui comigo? Para, gente! Isso é péssimo. Nossa, péssimo, péssimo. Exatamente, porque eu conheço muita gente novinha, assim como você, que dá um baile em muita gente, sabe? Dá um bypass, assim, ó, né? Faz o que faz acontecer o mundo, faz acontecer as coisas, sabe? É uma outra geração, mas infelizmente a gente tem ainda muitos preconceitos nesse sentido. Sim, tá? Então o Scrum Master sofre com isso. Product Owner, a mesma coisa. Se é uma pessoa que de repente não manja nada das regras de negócio daquela empresa ou qualquer coisa, nossa, dá dó. Por quê? Porque vai ser judiado demais aquela pessoa que fizer esse papel. Então a pessoa tem que saber, cara, manja primeiro de tudo do produto. Saiba do cliente que tá usando esse produto. Crie uma experiência, experimente aquilo para você saber. Né? Porque, principalmente quando for novinho também, infelizmente, eu não estou generalizando, falando que todo mundo tem preconceito, isso não, tá? Estou falando, mas muita gente tem. Então, são desafios que todos os papéis exercem. Todos os papéis. Engraçado que o Agile, né, ele entra na parte também da gestão de pessoas, né? A gente tem que saber trabalhar com pessoas. E assim, é incrível porque você aprende, você refina todas as pontas, né? Você faz a gestão de pessoas, mas também tem a questão técnica lá que você tem que entregar, né? Você tem a gestão do processo, do projeto, e é fantástico, você une os dois, né? E o Agile, ele acaba ensinando isso pra gente também, a gente se desenvolve. Isso é fantástico, bem legal. E aí, Dri, conta pra gente também sobre os mitos e verdades que todo mundo pensa sobre o Scrum. Assim, coisa que o pessoal fala que é absurdo. Você fala assim, poxa, isso não tem nada a ver com Scrum. Ou as pessoas fazem errado isso. Consegue pensar em alguma coisa? Nada que vem na cabeça assim, mas assim, eu sei te dizer que tem muitas coisas erradas que as pessoas falam que a Scrum se faz, até arrepia, né? Então, quantidade de pessoas no time, achar que o Scrum se remete apenas a eventos, né? Que eles chamam de cerimônias. Na verdade, o Scrum fala que são eventos, mas as pessoas por aí divulgam como se fossem cerimônias, e tudo bem. Né? Mas assim, não são cerimônias, são eventos, né? Tem time box, tem as dailies intermináveis para poder resolver problema, tá errado. Então tem algumas coisas que vêm assim à mente, né? Mas agora de bate pronto, assim, eu não tô lembrando de imediato. Tá, e aí, né, também tem o ponto do, assim, para a estrutura do Scrum, a gente fala, o Scrum vem e a gente não sabe de onde procurar informação. Qual é o lugar, qual é a fonte que a gente pode buscar, né? A gente sabe que existe o Scrum Guide aí, né? Como é que a gente busca essa informação? É fonte, né? Vai na fonte. Scrum Guide, Nexus Guide, Scrum.org, tá? Ou do Jeff. Aí também, que é outro pai. Sim, gente, se é o outro pai do negócio e a gente não respeita, ferrou, né? Eu só falaria assim, cara, você quer saber bem o negócio, vai na fonte. Eu bebo na fonte. Todo o meu material é pautado na fonte. Tudo que eu tô passando aqui para você é fonte, sabe? Então, é assim, é fidedigno? Se você percebe que aquela pessoa é fidedigna, ótima. Por exemplo, eu vi um autor de um livro super famoso, que eu até considero ele pra caramba, só que um dos livros dele pecou pra caramba. Falar de uma tal de Sprint Zero que não existe, ó. Tá aí, existe, lembrei de um negócio. Não existe Sprint Zero, cara. Gente. Não existe o tal de pré-game, Spike ou qualquer coisa do gênero. Spike é do XP, sabe? Pré-game inventaram o nome e tudo mais pra quê? Pra poder resolver
toda uma situação antes de entrar em sprint. Então ele vai e fala no livro dele alguma coisa nesse sentido, e eu olhei e eu falei, não, eu não li isso. Ou pelo menos, se você quer tocar no assunto, falar que você faz essa caca muito grande, fala que assim, olha, no oficial não existe. Ponto. Mas eu faço. E aí tudo bem, porque aí você sabe que você falou, ó, tá aqui, só que essa é minha opinião sobre esse tema, e tá tudo bem. Então, assim, são coisas nesse sentido, tá? Nessa linha aí. Legal, aí a gente encontra a fonte, a gente pode estudar. Eu lembro que eu estudei bastante o Scrum Guide, que eu tava me preparando para PSCMU, aí eu tive que parar, né? Mas eu li muito o Scrum Guide. Quanto mais eu lia, mais eu entendia. E às vezes eu interpretava de formas diferentes. E aí eu ia atrás da informação. Isso é muito legal. Então, você que está assistindo, leia esse Scrum Guide, releia, releia, e vá questionando pessoas ao redor aí. Tem muita gente que é muito boa. A Adri é uma. Pessoal, pode chamar ela. Pode, ela vai ajudar. Com certeza, pode me seguir lá também no canal. Eu falo, manda mensagem para mim, às vezes no Insta. Que no Insta, o que acontece no Insta? Eles me mandam no direct, eu pego aquela pergunta assim e já, já falo no vídeo, fica muito mais rápido e fácil a interação, né? Enfim. E a Adri é uma pessoa muito aberta, e a gente consegue ver isso na comunidade do Agile, né? Adri, conta pra gente, como é que é a comunidade da agilidade? Tem uma parte muito boa, pessoas super boas, né, sérias, que querem disseminar de fato aquilo que é, sem egoísmo. Sem egoísmo, sem precisar, patentear nome ou qualquer coisa do gênero. São pessoas do bem, são pessoas que se unem, que você vai ver que, assim, por mais que são de empresas concorrentes e tudo mais, estamos nos mesmos eventos, falando das mesmas coisas, buscando aprender, buscando trocar, buscando plantar sementinhas corretas para as pessoas poderem seguir. Então, assim, tem uma comunidade muito bacana. E tem uma outra que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, infelizmente, distorcem, vende a mãe para poder, sabe? É bem complicado. É só saber, assim, vai na fonte, fica ligeiro em quem são as pessoas que... Aí você mesmo vai conseguir julgar, né? Assim como você já falou, Adri, Então, obrigada. E assim, cara, você sabe disso porque você foi na fonte. Você sabe que o que eu tô falando aqui é fonte, sim, eu não tô inventando absolutamente nada. Né? E não tem interesse egoísta nessa egoístico, né? Que fala... Nessa parada, o interesse quanto mais pessoas disso e ouvirem o correto disso, mais a gente conseguiu plantar a sementinha. Então, isso é verdade, concordo totalmente. E se você era como eu, que tinha aquela dúvida de onde que vem tanto assunto, se você for num desses eventos, com um board do Linkoff e tudo mais, você vai cair para trás, porque tem assunto, tem muito assunto. E é muito legal, porque você aprende demais, coisas que você nem imaginava, vai ter lá. Então, pessoal, surgir evento, aproveita, vai, que você vai aprender bastante. E aí, já chegando aqui no finalzinho do nosso diálogo, né, conta pra gente, certificações. Quais existem e qual a diferença, né, dessas duas que existem, na minha opinião, até onde eu conheço, né? Eu sei que existem muitas outras, né, para PO, para o time também. Conta aí. Existe de várias empresas que se aproveitou dessa onda toda e criou as suas próprias certificações e etc. Eu sou Caxias, eu sou uma pessoa que bebe na fonte, é tudo fonte para mim, né? Então, eu acho o seguinte, para mim, agora é minha opinião. Tem várias, da Exim Exames, de Agile, eu não sei das quantas, blá, 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 um monte. Eu vou na fonte, scrum.org ou do Jeff, lá do Alliance, do Scrum.org, que é dele também. Né? Essas são incríveis. Só que assim, tem uma diferença grande. Eu vou pro Scrum.org porque eu gosto a única certificação que vê meu dinheiro de 3 em 3 anos é o PMP do PMI.
Ô, provinha difícil, misericórdia. E eu não tô afim de encarar ela de novo. Não. Então eu pago lá os meus PDUs, pago minha grana ali de 3 em 3 anos para renovar, e é isso aí. Mas as outras eu não gosto. E aí eu falo, cara, onde que eu vou? Eu vou na fonte. Fonte é quem? É quem criou. Sim, então, para mim, as certificações válidas são ou do Scrum.org, ou do Alliance, ou Inc., que é o Jeff. A do Jeff, você tem que bancar, você fica preso de 2 em 2 anos, você tem que bancar em dólares. Você tem que fazer uma prova, você tem que fazer um curso com alguém que é CST, ou seja, que é um trainer dele. Mas as duas não tem diferença de peso, né, Dri? Da PSM1 quanto a Alliance. Fala assim, uma é mais aceita no mercado. O mercado não vê essa diferença, não. O mercado não vê. A gente que conhece, eu falo, cara, tem peso sim. Por quê? A CSM ou a CSP, PO, enfim, você vai estudar o Scrum Guide, que é o mesmo dos dois, enfim, outras fontes e tal. Você vai fazer um curso com alguém que é CST, você vai ganhar um voucher, você vai fazer uma prova de 40 questões, para acertar, se não me falha a memória hoje, 65% delas, e beleza. Eu considero fácil, para fazer em 1 hora. Eu considero fácil esse caminho, tá? Não é de demérito de ninguém. É fácil, só que eu não gosto porque eu fico de 2 em 2 anos presa a ele. Ponto, é só por isso. O outro, que é o Scrum.org, eu acho ela mais difícil, mais capciosa, porque você tem a primeira, tá? Porque depois também tem lá 30 questões, enfim. Mas as primeiras, a nível 1, PSM1, PSPO1, você tem 80 questões para encarar em 1 hora. Tem que ser uma máquina lá. Ou você sabe, ou você sabe. Você não tem outra alternativa. E você pode estudar por conta. O que é legal dela? Cara, ela é bem desafiadora, mas ela tá lá. Hoje, eu posso falar que ela tá em $150 a PSM1, a PSPO1 está em $200. Depois vem 250 e $500, enfim, né? Sucessivamente. Mas você estuda, você se prepara, e o conselho é, cara, se prepara, não leia só o guide, só o Scrum. É verdade, leia o Nexus Guide também, leia os fóruns, leia alguns livros indicados, para poder encarar a prova, porque sim, ela é capciosa. Ela é capciosa. Eu fiz bastante simulado que tem no próprio site do Scrum.org e tinha uns outros que eu comprei, mas eu não conseguia passar de 80. Falei, meu Deus, não é possível uma coisa dessa. Quanto mais estudava, assim, realmente tem que ter uma preparação e a pessoa tem que estudar mesmo, né? E aí, Idri, a gente já entra numa parte aí da venda do seu jabá. Que beleza! Você oferece os cursos, né, para preparação para PSM1, como é que funciona? Sim, a gente tem, eu faço isso tudo muito em company, meu carro-chefe são as empresas, é o B2B, só que de vez em quando eu lanço ao vivo para a galera também, para turmas abertas. Isso vai ficar um pouquinho mais difícil com a nova estratégia que eu estou fazendo, porque eu estou lançando os gravados. E sim, vai ter de PSM1, tem de PSM2. Meu Deus. PSM1, PSPO2, né? Vai ter SPS, que é o Scrum escalado. Enfim, vai ter um monte dessa linha de certificação com mentoria, que a diferença vai ser essa, eu não preciso ficar 16 horas para cada tema junto com o pessoal me ouvindo. Eu posso ter todo o material gravado, as pessoas vão assistir e vão depois poder ter uma oportunidade de bater um papo comigo e tirar dúvida. É muito legal. Tá nessa linha aí, essa parte de certificação. E tem outros que a gente está trabalhando bastante também, que é na linha comportamental, que a gente falou muito aqui. Por exemplo, o livro que eu acabei de lançar, Condutas e Gestão. Eu não sei se eu te falei já, não. Condutas e Posturas Ágeis. Não, acho que do livro eu não cheguei a ver. Eu acho que eu tinha visto um flyer, alguma coisa assim, referente ao livro, mas o livro em si eu não cheguei a ver. Então, tá lá. Essa daí é toda a parte comportamental. Em breve tá lançando mais um. Nossa. E depois a gente vai ver, tem vários projetos para este ano aí, para poder munir as pessoas de informações fidedignas, pessoa chata de fontes, você já sabe, né? Você acha que é mal de fazer mestrado, viu?
mal de fazer mestrado por causa da fonte fidedigna. Mas é isso, eu navego nessa praia, tanto técnica quanto a parte comportamental, e a gente vai ter bastante novidades chegando. Ó, que legal. Então, pessoal, você que está assistindo aí, ó, a Adri, ela manja do assunto, falando numa linguagem mais aberta aí. Ela manja. Então, é a fonte aqui, você pode chamar ela, ir atrás lá. É a... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Sunset, né? Sunset, isso aí. Sunset Treinamentos e Serviços, exatamente. O site está como sunset.com.br, mas as redes sociais a gente optou por deixar o meu nome, porque como as pessoas já conhecem, né? Mas então tá lá como Adriane Colossetti. Legal, perfeito. Aqui, né? Então, pessoal, vou colocar todos os contatos, o site, tudo aí embaixo no vídeo. Vocês vão poder acessar, clicar e redirecionar direto. Vai estar numa plataforma com uma pessoa super confiável, que manja do assunto, que vai poder orientar vocês, né? Eu super recomendo mesmo, né? Bom, pessoal, a gente chegou aqui no fim do nosso diálogo, nossa conversa. Foi muito legal, né? Eu sempre falo nos vídeos que eu gravo, se tiver uma parte 2 aí, se o pessoal quiser, a gente faz na parte 2 conversando de mais assuntos ou algo mais específico. Aí vocês podem comentar aí embaixo e aí a gente traz pra vocês. E convida de novo, se a Adri aceitar, a gente traz de novo. Claro, super, tô dentro. Que puder contribuir isso. Aí, comunidade, tamo junto, viu? Obrigada. Então, fechou. Eu que agradeço, Adri. Bom, muito obrigado, pessoal, pela audiência aí, falar audiência, parece ser pessoal antigo, mas não, pelo view, não sei como é que eu posso dizer agora, mas... Muito obrigada por estar com a gente até agora. Por ter ficado até aqui. E é isso. Siga a gente, se inscreva, curta, compartilhe e aguarde os próximos vídeos, porque tem muita novidade chegando aí, viu, pessoal? Sem contar podcast, né? Porque a gente vai aproveitar o vídeo para fazer o nosso podcast aqui também. Vai pro podcast também. Vamos junto. O podcast está no canal Um Ágil para Chamar de Seu. Olha aí, ó, pessoal, segue lá também, Um Ágil para Chamar de Seu. Aí eu vou colocar o link aqui também, viu? Aê, legal. Tá no Fechou. Podcast, tá no Anchor, enfim, tem todas as principais redes de podcasts, tá ali. Isso aí, e a mensagem que a gente deixa aqui é: não tenha medo de tentar, vá em frente. Boa. Não tenha medo. Boa. Fechou? Então é isso, pessoal. Falou e tchau, tchau. Valeu. Valeu.